O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corte-a e jogue-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dá-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouviste também o que foi dito aos antigos: não julgarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra,
porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, irmãs, povo de Deus presente aqui no nosso santuário de São José de Ribamar, caríssimos ouvintes da web rádio do nosso santuário, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir invoca, sobretudo, a nova lei. O que é a nova lei de Deus? E evoca, sobretudo, a nossa atitude diante da vontade de Deus. A liberdade humana, por exemplo. Na primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico, que nós acabamos de ouvir, o autor diz assim: olha, continuamente estão diante de ti a água e o fogo. Para onde tu escolhes estender tua mão? Para a água ou para o fogo? Continuamente estão diante de ti a vida e a morte. O que tu preferes? Constantemente estão diante de ti o bem e o mal. E ele conclui dizendo: Deus, dando a liberdade, dando o livre arbítrio, a capacidade de escolher, não permitiu a ninguém fazer o mal. Não apoia ninguém no caminho do erro. A liberdade nos é dada como suporte para livremente escolhermos o bem, a verdade, o direito e a justiça. Todos nós somos livres. E para que livres? Para que nos tornemos responsáveis pelos nossos próprios atos. Se não fôssemos livres, não seríamos responsáveis pelo bem, mas também não seríamos responsáveis pelo mal que fazemos. É a liberdade que nos torna responsáveis. É a liberdade que nos torna sujeitos. É a liberdade que nos dá capacidade de assumir os nossos atos. O autor do livro do Eclesiástico diz: olha, estão aí diante de ti a água e o fogo, o bem e o mal, a morte e a vida. O que tu preferes? Mas lembra-te, aquele que te deu o livre arbítrio, a capacidade de escolher, não quer que tomes o caminho do mal, o caminho da injustiça e o caminho do pecado. Nós devemos louvar a Deus que nos deu a liberdade. Devemos louvar a Deus que nos deu a capacidade de escolher. Devemos louvar a Deus que nos deu a vida. E devemos louvar a Deus que nos permite ser sujeito de nossas atitudes. E devemos sim escolher o bem. A primeira leitura enfatiza o que é a sabedoria. O que é a sabedoria? Sendo o homem capaz de bem e de mal, sendo o homem capaz de escolher o fogo ou a água, sendo o homem capaz de escolher a morte e a vida, o que é a sabedoria divina no homem? É a sua capacidade de escolher a vontade de Deus, de escolher a palavra de Deus, de escolher o amor a Deus e ao próximo. Só o bem plenifica o homem. O homem pode escolher o mal? Pode. Mas escolher o mal é escolher o caminho da morte. E nós podemos olhar a nossa sociedade. Quando nós optamos na sociedade por políticas de fome, por pobreza, por salário baixo, e quando optamos por violência urbana, qual é o salário disso? A morte. E quando no casamento optamos por infidelidades e pecados, qual é o salário disso? A separação e muitas vezes a morte, o sofrimento.
E quando nós optamos por corrupção, por mentira e por individualismo, qual é o salário disso? É a morte. É por isso que o autor diz: a sabedoria divina é esta: escolher o bem, escolher a justiça e escolher a verdade. Nós podemos escolher o mal, mas só somos felizes, só nos realizamos quando escolhemos o bem, quando no casamento escolhemos a fidelidade, no relacionamento com a esposa e com os filhos escolhemos o amor, nas atividades políticas e sociais escolhemos a justiça, a verdade, a partilha e o bem comum. E quando na vivência social não optamos pela violência e pela morte, mas pelo diálogo, pela tolerância, pelo respeito, pela promoção da vida, aí sim somos felizes. É por isso que o autor diz: o que é a sabedoria divina? É escolher a vontade de Deus, é escolher a palavra de Deus, é escolher o caminho do bem. É o que nós precisamos do nosso Brasil, do nosso Maranhão de hoje. Por outro lado, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz assim: nós pregamos para vocês a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana. A sabedoria dos poderosos deste mundo e a sabedoria deste mundo estão votadas ao fracasso. A sabedoria deste mundo procura tirar vantagem de tudo. Procura tirar vantagem da corrupção, por exemplo. Procura tirar vantagem do dinheiro fácil. Procura tirar vantagem do tráfico de influência. Procura tirar vantagem do enriquecimento fácil de uns, da pobreza e da miséria de outros. Procure tirar vantagem da lei do mais forte sobre o mais fraco. A sabedoria deste mundo, diz São Paulo na segunda leitura, está votada ao fracasso, à morte, porque ela prefere o pecado. Mas nós, diz Paulo, nós cristãos, nós apóstolos, nós batizados, vos pregamos a sabedoria de Deus, sabedoria escondida no coração de Deus desde todos os séculos e agora manifestada a nós pelo Espírito Santo. E quem é esta sabedoria de Deus? É Cristo. E Paulo diz: é Cristo crucificado. É Cristo que ama sem medida. É Cristo que dá a vida. É Cristo que ama os pobres. É Cristo que anuncia o reino de Deus. Esta é a nossa sabedoria, diz Paulo. E ele diz: olha, os que preferem a sabedoria humana, os que preferem a sabedoria deste mundo, a desconhecem. Os que preferem o pecado deste mundo a rejeitam. Tanto é verdade que eles crucificaram e rejeitaram o Senhor da glória. Nós devemos aí nos questionar: que tipo de sabedoria habita o nosso coração? Quais são as nossas opções humanas? Quais as convicções que norteiam nossas relações conjugais, familiares, nossas relações de amizade, nossas relações de trabalho? É a sabedoria de Deus, é Cristo crucificado, que é misericórdia, que é perdão, que é partilha, que é bem comum, que ama até dar a vida pelos outros. É a sabedoria de Cristo? Diante de ti, diz o livro do Eclesiástico lido hoje, coloca o bem e o mal, a morte e a vida. Para onde estendes a tua mão? Quais são nossas escolhas e opções? No evangelho que nós ouvimos, Jesus diz assim: antes que passem o céu e a terra, toda a palavra de Deus vai ser realizada. A ninguém é permitido tirar um J, tirar um I da palavra. Nada deve ser tirado. Tudo deve ser cumprido, deve ser realizado. E aí Jesus vai contando parábolas, dando exemplos para nos mostrar como a palavra de Deus deve se realizar na nossa vida. Como nós devemos optar pela vida, pela palavra, pela sabedoria divina, pelo Cristo crucificado, pelo reino de Deus. Jesus vai dizendo assim: olha, ouvistes o que foi dito aos antigos. Quando tu te divorciares, dá certidão de divórcio à tua mulher. Jesus diz: olha, aquele que der certidão de divórcio, torna-se adúltero a si e a sua mulher também. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. E Jesus diz: olha, não adianta só não matar fisicamente, não matar com uma arma, não matar o corpo.
se dentro de ti tem ódio e rancor contra o outro, e se tu lhe chamas tolo, patife, raca, qualquer coisa, e se tu o ofendes, tu estás matando. E se tu difamas a vida moral, tu estás matando. Há muitas formas de matar, de adulterar, de colocar-se contra Deus e contra o próximo. Diz Jesus, não adianta simplesmente não adulterar fisicamente. Desejar o pecado, desejar o adultério, promover a libertinagem, já é pecado, já é adultério dentro de si. E Jesus vai dando muitos exemplos para nós no Evangelho de hoje. Nós devemos, portanto, caríssimos irmãos e irmãs, de Jesus, quando levares a tua oferta para o altar, lembra-te, o teu irmão tem alguma coisa contra ti, nós devemos aí lembrar, pensar. Se tu te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, diz Jesus, Deus não quer a tua oferta, não deposita a tua oferta, volta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, com tua esposa, com teu filho, com teu cunhado, com teu vizinho, com teu colega de trabalho. Se ele tem alguma coisa contra ti, faz as pazes. Enquanto estás caminhando nesta vida, faz as pazes com teu adversário. Diz Jesus, este é o tempo favorável, este é o dia de fazer a paz, é a hora da salvação. Não coloca a tua oferta, vai primeiro te reconciliar, vai primeiro te converter, vai primeiro pedir perdão, só então vem. Uma vez que fizeste as pazes com tua esposa, com teu marido, com teus filhos, com teus colegas de trabalho, uma vez que a sabedoria de Deus habita teu coração, que escolhes o bem e não o mal, uma vez que tua sabedoria é Cristo crucificado, que dá a vida por todos, e não a sabedoria deste mundo que busca o pecado e o lucro fácil, então te aproxima do altar de Deus, e aí sim coloca a tua oferta. Será que nós que estamos aqui, será que nós que vivemos em relações conjugais e familiares, profissionais, será que pensando bem nós podemos colocar nossa oferta diante de Deus? Vai primeiro te reconciliar com teu irmão. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus nos pergunta, onde está o teu irmão? Onde está a tua irmã, teu esposo, teu filho? Onde estão os pobres da sociedade? Onde estão aqueles que necessitam da tua mão, do teu apoio, da tua ajuda? Tu não podes colocar a tua oferta diante de Deus se teu coração está cheio de rapina, de ódio, de vingança, de rancor, de rejeição pelo pobre, de ódio pelos teus adversários. E nesse sentido ele diz assim, olha, a vossa justiça tem que exceder, tem que ir além da justiça dos escribas, dos mestres e doutores da lei. E por quê? Porque eles conhecem muito bem as Escrituras. Eles sabem tudo e sabem explicar muito bem, mas não praticam nada. E aí nós devemos fazer atenção a isso. Vir à missa, ouvir a palavra, ouvir uma pregação no rádio, ver uma missa na TV, ter conhecimento, ler a palavra de Deus, não é ainda ter cumprido a sua vontade, não é ainda. Cumprir a vontade de Deus é saber partilhar o pão com o faminto, é saber perdoar os pecadores, é arrancar do coração o ódio, a vingança e o rancor, é evitar a maledicência e o pecado, não trair a esposa ou os filhos ou o marido, não odiar seus pais, não promover a guerra nos locais de trabalho, promover o bem comum e a justiça social. Eis a vontade de Deus, eis o que nos faz irmãos, eis a sabedoria divina. E Jesus diz, olha, e daí da lei de Deus, do mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, não se pode tirar um I, um J, tem-se que cumprir tudo. E não basta dizer, Senhor, Senhor, é necessário fazer a vontade de Deus. E Jesus diz assim, no Evangelho de João, se tu dizes que tu amas a Deus, que tu nunca viste, mas tu não amas o teu irmão, que tu vês todo dia, tu és mentiroso e a verdade não está em ti.
Porque quem ama a Deus, ama os filhos de Deus. Como nós podemos dizer a uma mãe, a um pai de família, que nós os amamos, se nós odiamos e perseguimos os seus filhos? Quem diz que ama a Deus, mas detesta o seu irmão, quem diz que ama a Deus, mas persegue a humanidade, quem diz que tem fé e ama a Deus, mas promove pobreza, miséria, violência urbana, é mentiroso e a verdade não está nele. E aí nós devemos olhar para o nosso Maranhão, para o nosso Brasil, mas não só para os outros. Devemos olhar também para dentro de nós. E volto a repetir, como estão nossas relações conjugais, marido e mulher, pais e filhos? Como estão nossas relações no nosso local de trabalho? Será que a sabedoria divina, o Cristo crucificado que dá a vida por nós, são as razões fundamentais de nossas decisões, de nossas conversas, de nossas opções? Será que aquilo que está enraizado no nosso coração é a palavra, é a sabedoria divina, é o amor de Deus? Vamos pensar em tudo isso. Eu peço agora que ao som do teclado, durante alguns segundos, nós possamos meditar esta palavra de Deus. Ao som do teclado, vamos ouvir, vamos nos perguntar: a sabedoria de Deus habita meu coração? A palavra de Deus amadurece em mim? Eu busco a sabedoria deste mundo, o dinheiro, o poder, o mais forte? Ou eu busco a partilha, o perdão e a misericórdia, a sabedoria divina? Vamos pensar nesta palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.